Eu montei uma playlist gigante, gigante não, vai, bem grandinha aqui no canal, te mostrando como desenha a cabeça, como desenha os olhos, como desenha o nariz, como desenha a boca, e não te ensinei como que encaixa tudo isso na cabeça, né? Aí fica complicado, né, Matheus? Mas seus problemas acabaram, porque eu vou gravar agora o vídeo definitivo para você encaixar tudo isso dentro de uma cabeça, que é os olhos, nariz, boca e orelha. O cabelo é uma parte mais específica que merece um vídeo só sobre ela, então a gente vai pular ela por enquanto, tá? A gente vai fazer um cabelinho ali só, um voluminho, mas vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre as partes do crânio, vai ser bem fundamental para você entender as cavidades e como é que funciona colocar todos esses elementos na cabeça. Espero que você se divirta com o vídeo e vamos lá para nossa aula. Para a gente começar, eu quero explicar a vocês o porquê que a gente usa as coisas desse método, né? Por que a gente desenha daquela maneira muito específica, começando com um círculo, depois cortando o círculo do lado e fazendo uma linha no meio. Tudo isso tem a ver com o crânio e as partes dele. E para a gente posicionar também os olhos e o nariz, tem a ver com muito de como o crânio é feito. Se você entender como o crânio é feito, fica bem mais fácil da gente posicionar as partes do crânio e entender o que está errado ali, né? Porque geralmente, quando a gente desenha só por uma técnica, sem entender o crânio, a gente acaba caindo no erro de ignorar, por exemplo, esses buracos aqui que a gente tem no crânio, que podem deixar, por exemplo, os olhos mais afundados do que para frente. Às vezes você deixa o olho muito para frente e é isso que deixa ele não natural, sabe? Então bora lá. Eu quero começar aqui pelo círculo, né, que a gente faz no método do Loomis. Eu vou desenhar mais ou menos aqui. Qualquer coisa eu ajusto ele. E daqui a pouco a gente vai pro lápis na mão, tá? Eu quero só começar mostrando para vocês aqui porque é mais rápido assim. Então vocês veem que esse círculo que eu estou fazendo, ele na metade ele já pega aqui nesse ossinho que define um pouco a nossa sobrancelha, né? Nossa sobrancelha fica aqui em cima mais ou menos. E quando a gente bota um dos terços, né, que é antes do círculo terminar, ele acaba bem pertinho aqui do nariz, tá vendo? E aí se a gente fizer essa mesma medida lá para cima, vai dar mais ou menos aqui. Tô fazendo no olho mesmo, tá? Então aqui a gente tem 1/3, 2/3 e aqui embaixo, né, o 3/3. Se você reparar, aqui está um pouquinho maior, né, do que aqui, mas não tem problema. Esse método do Loomis, pessoal, ele é só uma forma genérica de representar um crânio genérico. É claro que o crânio de pessoa para pessoa ele vai variar. Vai ter crânio que vai ter a mandíbula maior, que vai ter a testa maior, que vai ter essa parte do nariz aqui maior. Então é super normal. Eu não aconselho você usar esse método 100% se você estiver tentando fazer um retrato de alguém, tá? Você vai ter que modificar ele um pouquinho para sair exatamente como a pessoa é, tá? Isso daqui é bom para você fazer criações de personagem, coisas do tipo. Outra parte do método que a gente faz é, depois de fazer o círculo e esse terço, a gente corta um pouquinho aqui e aí fica aparecendo de frente mais ou menos isso aqui, né? Como se a gente tivesse cortado essa parte aqui do círculo. E isso daqui é por causa dessa partezinha aqui do crânio, né? Que a gente tem, que ela é um pouco afundada do lado, né? E aí a gente divide ela no meio. E aqui você pode posicionar em todo esse trecho aqui, todo esse segundo terço, a orelha, por exemplo, tá? E a orelha ela é um pouquinho inclinada. Depois eu vou mostrar para vocês certinho no desenho, tá? Ela é um pouquinho inclinada. A gente divide no meio, mas a gente inclina um pouquinho para inserir ela. Beleza? Outra coisa, esse segundo terço aqui também, a gente pode dividir ele no meio, tá? E aí com isso, a gente divide ele de novo no meio. Então aqui vai ter o segundo terço, aí aqui vai ter, aqui é metade desse segundo terço, e aqui é metade dessa nova forma que a gente fez, né? A gente fez isso aqui, aí depois dividiu assim, beleza? Deixa eu jogar esse carinha aqui pra lá, pra não confundir.
E aí, ó, não tá exatamente do jeito que tá aqui, mas você pode usar toda essa parte aqui para fazer esse formatozinho aqui, que vai dar o início do nosso nariz. E aí depois daqui você joga tudo lá para baixo. Então, se você lembrar do vídeo de nariz que eu fiz, eu vou botar aqui em cima para vocês verem, se você não tiver visto ainda, tá? Essa partezinha aqui no nosso nariz, ela fica um pouco protuberante, né? Ela fica à mostra em alguns narizes. Em alguns narizes não. Ela fica geralmente assim, ó, de lado. Então, você vai ter isso aqui. E aí o nariz é... Essa partezinha aqui que fica mais à mostra é esse ossinho aqui, tá bom? E aqui, ó, para simplificar, é mais ou menos assim, beleza? Essa parte aqui, ó, dos olhos, você tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu só terminar esse nariz aqui, ó. Você pode conectar uma linha diagonal e jogar para baixo. Aqui tá bem geométrico. Essa parte aqui dos olhos, você pode simplificar ela assim, ó. Você joga para dentro, então a gente vai fazer um corte aqui. Você joga para dentro. E aí você pode deixar tudo isso em sombra. E aí fica um pouco mais óbvio para você que essa parte aqui ela tá indo para dentro, indo para dentro, tá bom? E aí mais ou menos aqui na metade, ó, desse formato que a gente fez, você já pode descer na diagonal. Aí na metade aqui desse trechinho aqui que tá livre, né, a gente tem em todo esse segundo terço aqui, a gente dividiu ele no meio, né, para montar essa parte do olho. E aí na metade dessa parte aqui, de baixo, que tá livre, você faz uma curvinha e joga lá para baixo, pro queixo. Entende? Então toda essa parte aqui, a gente vai deixar em sombra. E os olhos, eles vão se encaixar mais ou menos aqui, tá? O olho, ele vai vir mais ou menos aqui. Beleza? E aqui, ó, também. O olho, ele vai vir, ele é uma bolinha, né? Tá bom? E aqui, a parte da boca, galera, é o seguinte. A gente vai dividir ela em terços também. Então, ó, um terço aqui, um terço aqui. E nessa parte aqui vai ser onde a gente vai desenhar o lábio. Beleza? Tem um lábio aqui. Mais ou menos na metade você faz o lábio de baixo. E aqui você fecha o lábio de cima. Ok? Aqui a pálpebra, ó, ela pode vir bem no meio mesmo. E aqui, ó, o nariz ele vai bloquear um pouquinho a parte do olho. Tá vendo? Então, ó, algumas coisas que você deve prestar atenção quando você estiver desenhando é o seguinte, tá? Só pra gente resumir. Essa parte do crânio aqui, que ela é totalmente para baixo. Então, quando você for desenhar os olhos, o olho ele tem que ficar aqui dentro. Tomar cuidado para você não desenhar o olho para fora, beleza? E essa parte aqui da boca, ela é um pouquinho curva. Então, quando você for desenhar a boca, aqui não dá para enxergar tão bem, mas repara que eu fiz mais ou menos assim, ó.
ela dá uma curvadinha. Dá uma curvadinha e desce, ó. Ela faz isso aqui e depois desce. Tá vendo? Isso identifica mais ou menos, né? Que a boca ela tá num plano que não é sólido ali. Que ele tem uma curvatura. Tá bom? Não é que não é sólido, né? É que tem uma curvatura ali que deixa a boca desse jeito. Beleza? A gente vai pro lápis e papel agora para vocês entenderem um passo a passo e vocês poderem fazer aí com tranquilidade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido bem essa introduçãozinha aqui do crânio. E bora pro vídeo de verdade lá para vocês fazerem com toda a tranquilidade do mundo. Fechou? Vamos lá? Agora no papel, como é que você vai fazer, né? O processo ele começa daquela forma lá que a gente já desenhou no tutorial, tá? Um círculo. Aí a gente faz a direção para onde está olhando. Agora uma coisa um pouco diferente que eu vou fazer daquele tutorial lá que vocês assistiram são as linhas aqui, né? Lá eu desenhei elas bem retas aqui, lembra? Agora eu vou fazer elas levemente curvadas assim, ó. Então aqui, ó, eu tenho 1/3, 2/3 e eu vou jogar essa medida mais ou menos assim. Beleza? O que acontece, né? Um bom desenho orgânico, ele raramente usa linhas retas. Então a gente deixar ela meio curvada assim ajuda a dar mais naturalidade pro desenho de rosto que a gente está fazendo, beleza? Agora eu vou fazer aquela oval aqui do lado. E a oval ela fica entre o primeiro terço e o final do segundo, tá? Deixa um espacinho aqui. Aí agora, se você lembra, eu vou pegar todo esse segundo terço aqui e vou dividir no meio. Beleza? E aqui, ó, eu vou jogar ele para dentro, essa parte aqui, ó. Eu vou dar um espacinho entre essa divisão que eu tô fazendo e esse elipse aqui que eu fiz, tá bom? E aqui, ó, bem onde termina o círculo, posso fazer isso também, tá bom? E aí, se você lembra, ó, na metade desse aqui, eu posso vir dessa metade aqui, descer e jogar lá para baixo. Um pouquinho antes aqui da divisória que eu fiz. E aí eu faço o queixo aqui. Essa elipse aqui eu vou dividir ela no meio. E aqui eu vou fazer a mandíbula mais ou menos assim, ó. Aqui, que vai ser mais ou menos a altura da boca, eu vou fazer a mandíbula. Tá? É isso. E aí, se você lembra, eu já vou deixar marcado aqui, tá? Esse terceiro terço aqui, a gente divide ele em mais 3/3. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Então aqui, ó, boca. Aqui, queixo. Beleza? Agora vamos começar a fazer aqui o nosso nariz aqui, tá? Você vai pegar esse pedacinho aqui, ó. A gente dividiu esse segundo terço aqui em duas partes. Então a gente vai dividir ele novamente no meio. E aí a gente vai usar essa linha guia aqui para fazer esse shape aqui do nariz. Repara que eu não estou fazendo ele exatamente em cima dessa linha que eu divido o rosto. Por quê? Porque o nariz ele é um pouquinho para frente, tá? Então você sempre faz o nariz ele um pouquinho para frente dessa linha que divide aqui, tá bom? Então eu divido aqui no meio. E aí, se você lembra, ó, aquela parte do osso ela é mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui, né? Terminando essa metade aqui do segundo terço. Mas você pode só levar essas linhas aqui até lá embaixo
Antes de terminar o segundo terço, você vai dar um espacinho e aí você bota uma diagonal que vai conectar com o final do segundo terço. Então, ela vai passar um pouquinho da metade do rosto e essa outra aqui, ó, vai ser bem depois, tá? E aí você fecha aqui. E aí você pode terminar o nariz, ó, pegando essa ponta aqui e ligando ela até essa linha de baixo. E aí depois você fecha as duas. Você vê que você já tem a forma mais simples do nariz que você poderia fazer aqui já. E aí, ó, lembra que toda essa parte aqui forma tipo aquela cavidade do nariz, do crânio, perdão, do nariz não. Então, ó, você já consegue enxergar aqui. E o olho ele vai ficar mais ou menos aqui no meio, tá? Aí, em vez de... Você pode desenhar a bolinha aqui, se isso te ajudar a compreender, e eu acredito que ajuda. Desenha aqui no meio. Tá? Você vê que eu não estou sendo tão preciosista, porque eu estou desenhando bem leve aqui, tá bom? E aí, ó, lembra que eu falei dos olhos que eles têm mais ou menos esse formato aqui? Né? Essa parte de cima, ela parece que aponta para esse lado e a de baixo aponta para o outro lado, né? Então a gente vai fazer mais ou menos isso de uma forma simplificada. Eu vou subir aqui, aí aqui, ó, eu desço e conecto aqui atrás. Aqui eu desço e vou subir um pouquinho. Qualquer dúvida, tem nosso tutorial de olhos lá que você vai entender como é que eu tô fazendo isso aqui, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Só que é o contrário, né? Desse lado aqui. Esse daqui é para esse olho. O outro olho ele vai estar assim. Deixa eu fazer desse lado aqui para não confundir. Ele vai estar assim, ó. Ele vai ter esse formato, né? Então, bora lá. Tentar deixar mais ou menos na mesma altura daquele olho. Isso aí. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui e vou vir aqui para a boca, tá? O terço aqui, ó, aqui é o lábio. Então, ó, eu vou descer essa linha aqui. Vou começar o lábio aqui. A gente já tem o desenho do lábio. A gente já tem a aula de lábio, tá? De boca. E ela vai terminar mais ou menos na metade dos olhos, viu? Aí aqui, ó. Perceba que eu tô fazendo isso aqui na boca, ó. Tá assim, né? E aí a outra parte, ó. Ela tá fazendo esse T aqui. Tá vendo? Isso indica o quê? Que essa forma aqui da boca tá por cima, tá? Então é como se estivesse por cima uma da outra. Isso aqui é muito importante você fazer. Aqui embaixo eu dou um espacinho para fazer o lábio de baixo, o lábio inferior. Aí agora, para eu fazer a parte de cima da boca, eu posso fazer esse mesmo formato, mais ou menos, só que um pouquinho para frente, né? Porque a boca ela é mais ou menos assim, ó, de lado. Né? Ela cai, ela tem essa caidinha. Então essa parte aqui fica um pouquinho mais em cima, que é para você entender melhor. Essa parte aqui do lábio fica mais em cima que a de baixo, né? Então a gente tem que fazer ela para frente. Então, ó. Tá fazendo sentido?
Eu tô bem rápido aqui, gente, porque a gente já tem todas as outras aulas aqui sobre cabeça, tá? Sobre essas partes aqui. Isso aqui é só para quem realmente assistiu a playlist toda. Então, se você tiver com dificuldade, acessa a playlist que está aqui em cima, que vai ser super simples para você, beleza? E aqui, ó, a gente basicamente já tem tudo. Essa parte aqui de baixo, ela é praticamente todo o queixo, tá? Então, ó, eu geralmente faço uma bolinha aqui, que você já enxerga bem o que está acontecendo, né? Aí, a orelha, ela é todo esse segundo terço aqui, todo. Orelha. Orelha. E a orelha, ela é levemente inclinada. Então, você pode fazer ela só fazendo um círculozão aqui. E aí depois você insere todos os detalhes aqui da orelha, né? O lóbulo, enfim. Aí aqui, ó, respeitando o crânio, tem essa parte que é mais para fora aqui. E aí depois ele sobe e vai. Aí aqui é só contornar mesmo o crânio. Você vê que a forma que eu fiz é como se ela fosse uma caixa aqui, né? Você pode... Ó, inclusive, outra coisa que você pode fazer, ó, é pegar o meio dessa elipse aqui e ligar ela até essa parte do queixo aqui, igual a gente faz lá no tutorial de cabeça, ok? Outra coisa, a boca aqui, ó, aquilo que eu falei pra vocês, ó, essa parte toda aqui, ela é como se fosse uma batata, tá? Então, quando a gente for finalizar o desenho aqui, essa parte ela fica um pouco protusa para fora. Nem sei se essa palavra tá certa. Mas ó, você tem uma protuberância aqui, outra aqui que é por causa da boca, né? E outra aqui que é por causa do queixo. Se você olhar as fotos aí ou se olhar no espelho, provavelmente seu rosto vai ter tudo isso e aí você entende melhor, né? Como é que é o seu próprio rosto e como é que você desenha outros rostos. Tá? E agora a gente pode finalizar o desenho, né? Essa outra linha aqui é a linha do cabelo. O cabelo, galera, ele é um tópico à parte que ele tem sua própria peculiaridade, né? Então eu não vou me estender aqui sobre cabelo, não. Você pode só desenhar ele assim mesmo, bem simplesão, tá? A sobrancelha, ela fica em cima essa parte aqui dos olhos, né? É bem nessa linha aqui do segundo terço, né? No final do primeiro terço, você pode desenhar ela assim. E a sobrancelha, ela é tipo assim, né? Ela começa e ela vai caindo, tá? Então ela começa e vai caindo. Aqui também começa e vai caindo. O olho, ele geralmente é cortadinho, tá? A gente não... Só se a gente arregalar o olho. Mas a gente vai ver o olho mais ou menos assim, ó. Ok? Então você não vai desenhar o círculo inteiro aqui. Você vai cortar ele um pouquinho. Ok? E aqui, ó, se você reparar, essa parte da bolinha que a gente fez, você consegue fazer, ó, mais ou menos a voltinha do olho. E aqui em cima tem uma dobrinha da pálpebra, tá? Que você pode fazer. E aqui um pouquinho de pé de galinha.
que é a nossa marca de expressão aqui, né? Que com a idade ela vai ficando mais forte. E aqui você pode só finalizar o nariz, tá? Então aqui eu vou arredondar essa parte. Essa parte aqui do osso eu vou deixar ela um pouquinho mais para fora. E tudo isso daqui eu já expliquei na aula de nariz. Então se você não tá lembrando de nada que eu tô fazendo aqui, ó, corre lá pra aula e pratica, beleza? Mais ou menos assim, né? Vou entrar aqui, essa parte do nariz. Vai ter isso aqui. Pera aí, deixa eu tentar fazer de um jeito que dê pra enxergar, né, os dois furinhos do nariz. Então vai ser assim. Pra fora, pra dentro. Essa parte aqui eu vou apagar. Mais ou menos assim. Calma aí que dá pra melhorar isso aqui. Galera, o nariz não é brincadeira, não. Aí. Aqui eu tô fazendo, né, aquela partezinha que fica entre o nariz e a boca, né? E aqui, ó, você pode separar, fazer uma forma assim, só para sombrear de leve, tá? Você pode sombrear também toda essa parte de cima da boca. Faz uma parte mais marcada aqui para você definir o queixo, beleza? E é basicamente isso, galera. Não tem muito mais o que acrescentar aqui. Se você fizer todas essas etapas aí, você construiu um rosto do zero. E aí é claro que tem outras coisas aqui que dá para se aprofundar, né? Por exemplo, dá para fazer o bigode chinês aqui, né? Que vem nessa parte aqui de trás do nariz. Também tem a parte do crânio aqui, mas essas coisas aqui você deixa para se aprofundar depois, tá? Só aprende a inserir todas essas partes aqui, então o olho, nariz, a boca, que você vai conseguir fazer seus primeiros desenhos de imaginação sem muita dificuldade. E aí a anatomia você vai se aprofundando com o tempo, tá? O desenho ele é uma coisa cíclica. Você aprende um pouquinho agora, começa a criar, a construir, e aí depois você aprende mais coisas de anatomia que você não aprendeu da primeira vez. E o ciclo de todo artista é assim, você não gabarita a anatomia, tipo, estudei tudo que eu tinha para estudar anatomia e agora terminei. Não é assim. Quem dera se fosse, mas é até mais legal assim, né? A gente tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando. E eu acho legal porque existe toda aquela coisa de na área da tecnologia você tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre estudando, mas não é só na tecnologia, né? Praticamente em qualquer coisa a gente tem que estar se atualizando, praticamente em qualquer coisa a gente tem que estar se atualizando, porque a gente sempre tem algo para aprender que a gente não sabia quando a gente aprendeu, entende?
Nem os melhores professores sabem de tudo. A gente sempre tem alguma coisa nova. Espero que eu tenha conseguido passar todas as dicas possíveis para você fazer o teu primeiro desenho de cabeça e acertar ele. Se você tiver tido algum tipo de dificuldade, joga aqui nos comentários, porque a minha intenção é ajudar você. Então eu posso fazer algum vídeo de feedback depois desse. Se vocês tiverem alguma coisa muito específica que querem me passar, pode me passar lá no Instagram também, alguns desenhos seus, se você quiser o feedback. E aí, se eu tiver material suficiente, eu faço um vídeo só sobre isso, que eu acho que vai ajudar bastante gente. Se te ajudou, deixa um like e se inscreve aqui nesse canal, que vai ter muito mais vídeo sobre desenho de cabeça, desenho de anatomia, perspectiva e qualquer outra dica que seja útil para qualquer desenhista. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.